gostaria de compartilhar com vocês parte de um testemunho de uma pessoa salva que já serviu ao diabo. Quando ouvi dar o seu testemunho, eu não queria acreditar, pois foi muito desafiador. Tive que jejuar diante do Senhor por 10 dias, perguntando-lhe: Senhor, isso é verdade? Foi nesse momento que o Senhor começou a me ensinar as coisas que acontecem no reino espiritual quando oramos. Este homem nasceu depois que seus pais tinham se dedicado a Lúcifer. Quando ele ainda estava no útero, eles realizaram vários rituais para dedicá-lo ao serviço de Lúcifer. Aos 4 anos de idade, ele começou a exercer o seu poder espiritual e seus pais começaram a temê-lo. Quando ele tinha 6 anos de idade, seu pai o levou a algumas bruxas para que elas o treinassem. E aos 10 anos, ele já fazia tremendas façanhas para o reino do diabo e já era temido por bruxas comuns. Ele ainda era um menino, mas já era tão terrível nas coisas que fazia. Quando fez 20 anos, já era um jovem com muito sangue em suas mãos. Ele matou à vontade. Tinha a capacidade de deixar o seu corpo através da meditação transcendental. E ele podia levitar. Às vezes, seu corpo se levantava do chão e ficava no ar. Às vezes, ele entrava em transe e deixava seu corpo. Seu corpo ficava para trás enquanto ele saía para o mundo através de uma prática chamada viagem astral. Ele foi usado por Satanás para destruir ou dividir muitas igrejas e levou à ruína muitos pastores. Um dia, ele foi designado para destruir uma igreja que estava em campanha de oração. Havia muita confusão e divisão na igreja. Ele começou a trabalhar contra ela, mas nesse momento o pastor chamou toda a igreja para fazer jejum. Como a igreja começou a jejuar, houve muito arrependimento e muita reconciliação. As pessoas se reuniram e começaram a orar para o Senhor trabalhar no meio delas. Elas continuaram intercedendo e clamando a Deus para ter misericórdia delas e intervir em suas vidas. À medida que os dias passavam, o homem veio de novo e de novo contra a igreja com espíritos demoníacos. Mas uma palavra profética veio, dizendo aos cristãos para se levantarem e travarem uma guerra contra os poderes das trevas que estavam atacando a igreja. Então, um dia, o homem deixou seu corpo em seu quarto para ir numa viagem astral. Ele liderou uma poderosa força de espíritos demoníacos contra a igreja. Agora, este é o seu testemunho. Seu espírito moveu-se através do ar sobre a igreja e tentou atacá-la, mas havia uma cobertura de luz sobre a igreja. De repente, um exército de anjos atacou e lutou contra eles no ar. Todos os demônios fugiram, mas ele foi preso pelos anjos. Sim, preso por anjos. Ele encontrou-se detido por cerca de 6 anjos. Trouxeram-no através do telhado, bem diante do altar da igreja. Ele apareceu lá enquanto as pessoas estavam orando. Elas estavam em profunda oração, engajadas na batalha espiritual, ligando e quebrando e lançando para fora. O pastor estava na plataforma conduzindo as orações e a guerra. O Espírito do Senhor falou com o pastor. O jugo foi quebrado e a vítima está aí atrás de você. Ajude-o por meio de libertação.
pastor abriu os olhos, ele viu o rapaz deitado ali. Seu corpo estava com ele. Ele estava em seu corpo. O jovem disse que não sabia como seu corpo se juntou a ele. Ele o tinha deixado para trás em sua casa. Mas lá estava ele em seu corpo. Ele não sabia como tinha entrado. Tudo o que sabia era que o anjo o trouxe através do telhado. Ora, essas coisas são difíceis de acreditar. O pastor silenciou a igreja e disse-lhes o que o Senhor tinha falado com ele. E então perguntou ao jovem: quem é você? O jovem estava tremendo, pois os demônios começaram a sair dele. Então eles oraram por sua libertação e logo após ele começou a compartilhar sua história. O jovem se converteu ao Senhor e agora é um evangelista pregando o evangelho. E está sendo usado pelo Senhor poderosamente na libertação de outras pessoas. Uma noite, eu, John Mundi, fui a um jantar. A única razão pela qual eu fui era que alguém tinha me dito que esse jovem estava lá. Eu estava muito curioso para vê-lo e descobrir se a história era verdadeira. Então eu participei do jantar e mais tarde foi dado a ele a oportunidade de dar o seu testemunho. Ele falou sobre muitas coisas. Às vezes ele chorava por causa das coisas que tinha feito. Quando terminou, ele fez um apelo. Havia muitos pastores na